latim mover. Refere-se em psicologia e em outras ciências humanas à condição do organismo que influencia a direção do comportamento. Por outras palavras, é o impulso interno que leva à ação. Você tem alguma ideia do que pode ser esse assunto? Pois vamos falar sobre ela, a motivação. Meu nome é Alessane Kissela e sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa. E para falar de um assunto tão interessante, hoje nós temos a ilustre presença de 5 psicólogos. Valdeir Pires, Marcelo Souza, Letícia Martins, Tessimara Dias e Isabelle Oliveira. Boa noite, senhores psicólogos. E para começar esse assunto, eu pesquisei um pouquinho, mas eles vão conseguir dizer melhor sobre o assunto. Me corrijam se eu estiver errada, mas pelo que eu entendi, a motivação ela vem de mãos dadas com a emoção. Psicóloga Tessimara, você pode me dizer um pouquinho a respeito da emoção e da motivação? Como sabemos, a motivação é um impulso interno que leva à ação. E a emoção também é uma resposta positiva e negativa em um comportamento ou um sentimento. Psicóloga Isabelle, você poderia nos dizer como elas estão atreladas? Todas essas emoções estão ligadas ao comportamento humano. E a introdução disso é a autoeficácia, que são as expectativas pessoais dos seres humanos. Entrando um pouco no que a psicóloga Isabelle disse, no mérito da autoeficácia, é muito importante a gente citar que ela está bem atrelada com a emoção no fato da baixa eficácia, ela não trazer tantos desafios para você, porque as expectativas pessoais que você tem de si mesmo, elas aumentam a sua motivação para levar a algo. Pessoas com alta eficácia, elas tendem a procurar coisas mais desafiadoras e se tenderem mais ao sucesso, né? É meio que um valor intrínseco que a pessoa coloca dentro de você que tem grande impacto na motivação e na conquista daquilo que você quer para si mesmo. No caso, como nós estamos falando de motivação, também tem muito a ver com a emoção. Eu já vi muitos casos de meninos que praticavam bullying que não tinha a devida atenção em casa. E eles se sentiam muito solitários, eles buscavam de qualquer maneira obter essa atenção dos pais. Aí eles tinham meio que uma vontade de aparecer e acabavam fazendo o errado. Por exemplo, meninos que acabam se revoltando por não ter atenção dentro de casa, eles começam a praticar coisas erradas, como adolescentes que começam a beber cedo e usar droga. Vocês acreditam que isso tem alguma ligação? Sim. Todos disseram que sim. Porque ele vai buscar primeiramente em casa. Ele quer atenção em casa dos pais. Então, se ele não tem atenção dos pais em casa, ele vai procurar fora. É como se essa dificuldade deles se encontrarem você acredita que tem muito a ver com a falta de atenção que ele recebe, ele não consegue se identificar por também não receber alguma atenção que deveria ser recebida? Sim. Com certeza, como se fosse uma rota de fuga. Entendi. Uma revolta também, né? Eles podem ter alguma revolta dentro de casa. Causado por essa falta de atenção. Falta de atenção. Voltando também à questão da motivação, o direcionamento. O que mais importa no bullying é o direcionamento. Como o Marcelo disse, a falta de identidade dele levou ele ao bullying, a ser controlador. Para quem não sabe, nós temos uma página no Twitter onde a gente acaba escolhendo algumas perguntas para esclarecer. Essa que nós recebemos hoje foi muito interessante. E eu vou fazer essa pergunta para o nosso psicólogo Valdeir. Maslow escreveu: um músico deve fazer música, um artista deve pintar, um poeta deve escrever, se ele, por fim, quiser estar em paz consigo mesmo. Por que ele fez essa afirmação e qual foi a sua base para isso? Maslow usou sua base, que foi a pirâmide de hierarquia, e para chegar até o topo dessa pirâmide, ele coloca a autorrealização, que é a realização pessoal. Quando a pessoa chega a essa autorrealização, quer dizer que a pessoa está em plena condição, está bem. E Maslow nos traz essa pirâmide
porque muitas vezes as pessoas querem atropelar, querem passar por cima das outras realizações, entende? Necessidades. Isso, necessidades, no caso, assim. E porque essas pessoas muitas vezes não querem deixar as outras necessidades de lado, e no caso, para chegar a essa autorização, no caso, tem que primeiro pegar essas necessidades e colocar em si mesmo, e depois buscar a autorização. Nossa roda de conversa está indo a todo vapor, como vocês conseguem ver. Os nossos psicólogos estão super afiados para todos os tipos de perguntas. Eu realmente estou muito impressionada com as perguntas aqui. Estou gostando muito dessa roda de conversa. Quero deixar aqui claro que eu estou muito agradecida por vocês terem aceitado vir aqui hoje. E a minha pergunta vai para ela, a psicóloga Letícia, baseada em um assunto que eu particularmente gosto muito, a psicologia infantil. Então vamos lá. Psicóloga, levando mais para perto da psicologia infantil, a metodologia da recompensa recebe mais críticas hoje em dia. Existe alguma relação com a motivação imposta? Sim, está sendo bastante discutido sobre a metodologia da recompensa e como ela está sendo aplicada hoje em dia. Porque existe dentro da psicologia, dentro da motivação, que é o nosso tema de hoje, uma coisa chamada teoria da autodeterminação, em que recompensas extrínsecas, elas minam o valor intrínseco de autonomia e competência que você coloca naquela tarefa. Mark Lepper, um pesquisador, um psicólogo, ele fez um estudo com crianças, que eu gosto muito, da psicologia infantil. Ele deu para 3 grupos distintos de crianças canetas coloridas para poder brincar. Para o primeiro grupo, ele disse assim, que elas iam receber uma recompensa ao brincar com aquelas canetas. As crianças brincaram. Para o segundo grupo, ele deu as canetas e ficaram com prazer com as canetas coloridas. Porque todo mundo sabe que criança gosta de brincar com caneta colorida. Então, isso é a comprovação de que o valor intrínseco que a gente coloca, de autonomia e competência, ele tem muito mais, a expectativa pessoal, ela tem muito mais valor do que a recompensa externa que a gente coloca dentro de uma atividade. Então, por isso, a teoria da recompensa, como as escolas colocam hoje em dia, nos estudos, elas não empenham a criança de estudar, elas minam a vontade da criança estudar, entendeu? Ela corta a vontade da criança estudar, ou seja, a criança ela estuda para tirar nota boa, ela estuda para poder ter valor naquela nota. É como se fossem os pais hoje em dia que, se você tirar 10 dessa prova, eu vou te levar para passear no lugar que você quer. Meio que você faz uma coisa que poderia ser algo por prazer e você deixa de fazer isso porque você quer uma coisa no futuro, você não pensa meio que agora, é mais ou menos isso que você está querendo dizer? Sim. É tirar o valor produtivo do estudo, é você simplesmente, é uma lógica capitalista de hoje em dia, é você tirar o valor daquilo que poderia te dar prazer e colocar aquele valor no dinheiro, na recompensa externa que aquilo pode vir a trazer. Então é meio que, ao invés de fazer da infância uma coisa simples e prazerosa, tá fazendo uma coisa gananciosa? Sim, estamos treinando futuros robôs. Entendi, obrigada. Gente, voltamos. Enquanto a gente estava aqui nos bastidores discutindo a respeito dos assuntos, os meninos ali de trás da produção, eles também estavam discutindo sobre isso. Inclusive, nós temos um estudante de psicologia ali e eles ficaram com dúvidas e o menino não deu conta de responder. Então, eles anotaram algumas perguntinhas aqui e eu vou ler para os nossos psicólogos para eles conseguirem nos responder. E eles disseram assim aqui no papelzinho. A necessidade de poder, uma tendência a procurar impacto, controle ou influência sobre os outros, a ser visto como um indivíduo poderoso, é um tipo adicional de motivação. E a minha dúvida a respeito disso é, eu posso dizer que é uma má motivação ou é um problema do indivíduo em si? Posso arriscar? Pode. Enfim, ao meu ver, não existe má motivação ou boa motivação. São padrões exigidos pela sociedade ao que o indivíduo vai realizar como comportamento. O poder, a ânsia pelo poder, ela é aceitável até tal ponto. Mas, por exemplo, homens muito controladores, geralmente nós vemos em relacionamentos abusivos, ou homens que
ou mulheres que buscam ter total controle sobre o ambiente onde elas estão. Isso já é danoso também. Isso é uma ânsia por poder, ânsia por controle total. Isso já é danoso para ela e para o ambiente. Isso é um tipo errado de motivação. Isso é um tipo danoso. Isso não seria uma má motivação. Isso seria uma má gestão de motivação. Entendi. Outra coisa que é muito interessante, os meninos colocaram as características dessas pessoas que querem ter o controle de tudo, que querem ser superiores aos outros e controladores demais. Eles disseram que os homens com alta necessidade de poder, eles tendem a demonstrar níveis incomuns de agressividade, bebem em demasia, agem de uma maneira sexualmente exploradora e praticam com mais frequência esportes mais competitivos. No caso das mulheres, elas exibem suas necessidades de poder com mais restrição, o que é coerente às restrições tradicionais da sociedade de quanto ao comportamento feminino. Nesse caso, no caso dos homens em si, eu posso dizer, por exemplo, o psicólogo Marcelo entrou num assunto muito interessante comigo sobre o bullying. Você pode falar mais um pouquinho, Marcelo? Sim, porque como foi dito, não que seja uma má motivação, mas existe a motivação que leva a um resultado ruim. No caso do bullying é o que acontece. A pessoa, o adolescente no caso, ele em busca da sua identidade própria, ele pode começar a cometer o bullying. Essa busca de identidade pode motivar ele a cometer o bullying e o bullying vai chegar ao resultado ruim. Então, pelo que eu entendi, você me explica se eu estou certa. Que algumas pessoas, elas tendem, pela consciência de Maslow, né, pelo aquilo que ele entendia, algumas pessoas tendem a meio que descartar as prioridades necessárias, aquilo que é mais essencial, para às vezes conquistar algo que precisaria ser conquistado mais para frente, depois de algumas necessidades estarem supridas, é isso? Ah, sim, bacana. Com a continuação disso, eu pergunto para o psicólogo Marcelo, sabendo qual era a visão de Maslow sobre a motivação e como ele escreveu a pirâmide, podemos dizer que Freud, o pai da psicanálise, pensava da mesma maneira? O que ele relatou na sua teoria sobre a motivação? Não, Freud ele vem com um pensamento diferente. Até porque, como o psicólogo Valdeir disse, Maslow ele vem com a teoria da pirâmide, mostrando que as pessoas seguem através da necessidade. As pessoas seguem a necessidade para alcançar as outras coisas que vêm à frente. Já Freud ele vem com a teoria dele diferente, dizendo não, as pessoas não conhecem os seus verdadeiros desejos. Então, a partir daí, ele acredita que há um mecanismo que vai determinar se esse desejo ele é consciente ou inconsciente. E a partir daí ele entra as três instâncias que Freud ele escreve na sua teoria, que é o id, o ego e o